Bom, pessoal, então, começar aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a ver lá no nosso plano de ensino, né? A gente vai começar falando sobre matrizes. Vocês lembram alguma coisa desse conteúdo? Já ter estudado matrizes, alguma coisa do tipo? Pessoal, tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo, professor. Tá. Só É. Não, então, eu perguntei assim, se vocês lembram alguma coisa de matrizes desse conteúdo? Professor, não lembro muito bem, não lembro. Não, né? É assim, o conceito básico, ele é tranquilo, tá? O que é uma matriz? Depois que vai, vamos dizer assim, dificultar, né, entre aspas, um pouco, e aí vai entrar a parte matemática, né, com operações de matrizes e tudo mais. Mas aí a gente vai até o limite aí, né? Não precisa também aprofundar muito no conteúdo, não. Inclusive tem algumas coisas lá que eu ia cobrar e acabei tirando, né, como matriz inversa, as coisas aí eu acabei que não vou passar, não. Bom, então, todos conseguindo ver aí o slide, tá de boa? Então vamos lá. O que é a matriz, né? Matriz nada mais é do que uma tabela organizada de números reais em linhas e colunas, no formato MXN. Eita, peraí, passei aqui para frente. No formato MXN. O que isso quer dizer? M representa o número de linhas da matriz e N o número de colunas. Né? As linhas são na vertical e N as colunas, ou desculpa, M é o número de linhas que está na horizontal e N o número de colunas que fica na vertical. Né? Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras. Então a gente pode usar qualquer um desses três símbolos aí que representam a matriz. Então, tem um exemplo aí bem simples, né? Que é uma tabela aí, né? Quantas linhas tem essa tabela? No caso, assim, se a gente for considerar só os números. 2 linhas. Isso. E quantas colunas? 4. Não, aí no caso, assim, considerando só os números, no caso, duas também, né? 2 linhas e 2 colunas, certo? Então, olha só. Aí você tem aqui, né, produtos e tem os meses de janeiro e fevereiro. Os produtos aqui, no caso, bolo de chocolate, bolo de morango. Então aqui, ó, venda de bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Então, como é que seria a leitura dessa tabela? Em janeiro, foram vendidos 500 bolos de chocolate. Em fevereiro, 450 bolos de chocolate, né? E o bolo de morango foram vendidos 450 em janeiro e 490 em fevereiro. Até aqui tranquilo, né? Bom, então, onde que está a matriz aqui? Aí, como eu falei agora há pouco, né? Essa tabela, a numérica no caso, né? Representa dados em 2 linhas. Que seriam as linhas? Os tipos de bolo, né? De chocolate, a primeira linha, e a segunda linha, os bolos de morango. E as 2 colunas estariam representados os meses do ano, né? Ou então se quase que não sai aqui. Se essa matriz tem 2 linhas e 2 colunas, ela é uma matriz 2 por 2, tá certo? E aí, como é que a gente pode representar essa matriz? Ó? Aqui, no caso, tem a forma de colchete, né? 500, 450 a primeira linha, 450 e 490 a segunda linha.
ou pode ficar entre parênteses também, ó. Primeira linha 500 e 450, segunda linha 450 e 490. Beleza, gente? Tá dando para acompanhar aí? Tô falando muito rápido, tá de boa? Belezinha? Qualquer coisa eles me interrompam, tá, gente? Não precisa ficar com medo, não. Bom, aí nós temos aí os elementos de uma matriz. As matrizes organizam os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta das informações. Uma matriz qualquer, representada por mxn, ou seja, m linhas e n colunas, é composta por elementos A e J, em que I representa o número da linha e J o número da coluna, que localizam o valor. Então, ó, eu vou aqui botar numa outra tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ó. Aquela matriz lá que foi do exemplo lá. Primeira linha, né? 500 e 450. E a segunda linha, se não me engano, era 450 e 490. A letra não está muito boa porque escrever com o mouse é meio difícil. Mas vamos lá. Tá dando para ver bem aí, gente? Então, ó. Podem falar nas mensagens também, que eu estou de olho aqui nas mensagens, tá? Então, essa matriz é uma matriz 2 por 2, né? Ó. São duas linhas por duas colunas. Certo? Fala, Arthur. Então, aí olha só, como foi lido aqui no slide, ó. Ó, uma matriz qualquer representada por mxn é composta por elementos A e J, onde I representa o número da linha e J o número da coluna. Então vamos lá, voltando para o nosso quadro. Então A e J são os elementos da matriz, onde I representa a linha que esse elemento se encontra, e J representa a coluna. Aí a letra bonita. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: esse elemento aqui, ó, o 500, ele está em qual linha da matriz? Na primeira ou na segunda linha? E aí, gente? Pode escrever também, gente, nas mensagens lá. O 500 aqui, ó, ele está na primeira linha da matriz ou na segunda linha? Primeira linha. Beleza. Então, ó, se o 500 está na primeira linha, e ele está em qual coluna? Primeira coluna. Portanto, o 500 é o elemento A, aí o I representa a linha, né? Então, linha 1, coluna 1. Então, ele seria o elemento A11. Beleza? Então, o primeiro número sempre representa a linha que o número está, e o segundo elemento, a coluna. Dessa forma, quem seria o elemento A12, que está na primeira linha e segunda coluna? E aí, pessoal? O elemento que está na primeira linha e na segunda coluna é qual?
Aqui, ó. Primeira linha. E segunda coluna. É esse aqui, ó. 450. Aí nós temos mais dois elementos, né? Agora, ó, esse outro 450 aqui, ó, ele já está na linha de baixo. Então ele está na segunda linha. Ele está na segunda linha e na primeira coluna, certo? Então, se ele está na segunda linha e primeira coluna, ele é o elemento A21, A21. Então, o elemento A21 também é 450. E o último termo dessa matriz, né, são 4 ao todo, ó, é o 490, que está na segunda linha, segunda coluna. 490. Beleza, gente? Deu? Deixa eu apagar esse 9 aqui que foi estranho. Deu para entender aí, pessoal? Posso prosseguir, então? Alguma dúvida? Dália chegou agora. Eu ainda estou um pouquinho perdida, professor, mas depois eu volto Tá. para Não, assistir a aula do começo. não é, tá no comecinho ainda. Ah, então tá bom, então. Começou agora. Eu só tô explicando aqui o que é uma matriz, né? E é Uhum. uma tabela de números. E que nessa tabela de números, cada número está organizado, cada elemento, né, que se fala da matriz está organizado em uma fileira e uma coluna. Em uma linha e uma coluna, entendeu? Aí eu estou explicando aqui, por exemplo, ó, nessa matriz, esse primeiro número aqui, que é o 500, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então ele é o elemento A11, entendeu? Aí esse 450 aqui, ó, tá na primeira linha também, só que na segunda coluna. Então ele é o A12. Sempre o primeiro número indica a linha do elemento e o segundo indica a coluna. Até agora só isso que eu expliquei. Beleza, professor. Tá bom? Tá bom. Então, o restante aí posso prosseguir aqui? Tudo certo? Então vamos lá. Aí aqui, ó, aqui está explicando exatamente o que eu acabei de falar. Né, ó, o elemento A11 é o 500, que está na linha 1, coluna 1. O elemento A12 é o 450, que está na linha 1, coluna 2. O A21 é o 450 também, que é o que está na linha 2 e coluna 1. E o A22 é o 490, elemento da linha 2, coluna 2. A matriz acima é uma matriz 2 por 2, pois tem duas linhas e duas colunas, que pode ser representado também na forma AIJ22. Então é outra maneira de representar essa matriz, tá? Tipos de matrizes. Aí nós temos a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas. Essa matriz, por exemplo, aqui, ó, ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Por quê? Porque ela tem 3 linhas e tem 3 colunas, certo? Aí nós temos um outro tipo de matriz. Temos a matriz nula, que é aquela matriz onde todos os seus elementos são iguais a zero. Então aqui, ó, você tem uma matriz onde todo mundo é zero. Então ela é uma matriz nula, da forma, aí a gente representa com o número zero mesmo, tá? 0, 2 por 3. Por quê? Ela tem duas linhas e 3 colunas. Beleza? Aí temos também um outro tipo de matriz, que é a matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É uma matriz quadrada, né? Tem o mesmo número de linhas e colunas, com todos os elementos da diagonal principal iguais a 1. E os demais elementos são 0. Ué, não estou conseguindo aceitar o Lone Clay aqui. Pera, deixa eu ver se pelo computador eu consigo. Ah, foi. Pelo celular não deu. Tá? Então, ó, a matriz de identidade. Todos os elementos da diagonal principal são 1 e os demais são 0. Ó. Deixa eu escrever que eu acho que fica melhor. Ó. Então, ó, matriz
Buenas noches, pessoas. Boa noite. Matriz, né? Já ouviu falar nesse conteúdo, Lone Clay? Matrizes? Ouvi até ouvir. Lembrar que é difícil, né? Lembrar que é difícil. Mas ele é bem tranquilo. É porque eu sou tipo o Arthur, né? Tô esquecendo as coisas. Ah, tá. Já deu uma cornetadinha no Arthur aí. Arthur tá tranquilo hoje aí. Não deu nem boa noite. Mas vamos lá. Então, a matriz de identidade, ó. Para começo de conversa, ela é uma matriz quadrada. Então, por exemplo, uma matriz de identidade de ordem 2. Vai ter duas linhas e duas colunas. Aí nós temos aqui a diagonal principal, ó, é toda formada por números 1, né? E o restante, 0. Então só sobrou 2 espaços aqui. Então isso aqui é uma matriz de identidade de ordem 2. Que eu também posso chamar disso aqui, ó, representar como a letra I de identidade e um 2 do lado. Beleza? Uma matriz de identidade de ordem 3. Aí vai ter 3 linhas, ó. A diagonal principal, todos os elementos iguais a 1. E os demais, ó, os outros 6 elementos são 0. Beleza? Ó. Então a identidade, a diagonal principal é formada só por números 1. E o restante 0. Então essa aqui é a I3, né? Identidade de ordem 3. E aí a identidade de ordem 4, 5, 6, mesmo esquema. Beleza? Entendido aí, pessoal? Qualquer coisa vocês me interrompam aí, tá bom? Vocês estão caladinhos aí, então eu vou presumir que vocês estão entendendo. Tamo lá. Vamos lá. Quase entendendo. Cheguei atrasado, então. Não, mas assim, até agora o que eu falei foi o seguinte: o que é uma matriz, né? A tabela com números é uma matriz. Aí aqui eu falei dos elementos da matriz e agora eu estou falando dos tipos de matrizes. Beleza? Mas tá gravando a aula, qualquer coisa você dá uma olhada depois. E temos também a matriz transposta, que aí já começa a questão dos cálculos, tá? Para calcular a transposta de uma matriz dada, basta transformar as linhas em colunas ou vice-versa. A transposta da matriz A é indicada por A elevado, né? Vamos falar assim, elevado a T. Então olha aqui, ó. Essa matriz aqui, Lonely Clay que chegou agora aí, ó. Qual que é a ordem dessa matriz? Ela tem quantas linhas por quantas colunas? Seriam 3 por 3? São 3 linhas, ó. Isso. Essa de cá, ó, essa da esquerda aqui. Tem quantas linhas aqui, ó, de números? Quantas fileiras de número? 3. Não, 3. Fileira. 2. 2. E quantas Isso. colunas? 3. Então, a ordem dela é 2 por 3. Isso. Menos 1, 2, 4, 3, 0, 5. Ó. Então, menos 1, 2, 4, 3, 0, 5. Como o Lonely Clay falou aí, é uma matriz 2 por 3, a ordem dela, né? Ah, e uma coisa importante também que eu esqueci de falar. A gente sempre vai nomear as matrizes por letras maiúsculas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente está chamando essa matriz de matriz A, tá bom? Bom, essa é a matriz A. O que seria a transposta dessa matriz? Então, dado uma matriz, a gente pode calcular a sua transposta fazendo o quê? Trocando as linhas por colunas. Então, por exemplo, essa fileira aqui, ó, que seria a primeira linha da matriz, ela passa a ser na transposta a primeira coluna, ó. Então vai ficar menos 1, 2 e 4. Então a gente inverte. O que era linha vira coluna. A mesma coisa vale para a segunda linha, ó. 305 vai ser a segunda coluna. 3, 0, 5. Aí
fecha aqui com o colchete, né? Pode ser parênteses também. Pronto. Então, essa aqui, ó, é a transposta dessa matriz. Então, toda matriz dada é possível achar a sua transposta, tá bom? E agora, essa matriz aqui transposta, qual vai ser a ordem dela? A original era 2 por 3. E a transposta vai ser o quê? São os mesmos termos, só que disponibilizados de forma diferente, né? Quantas linhas vai ter agora essa matriz? Ó? 1, 2, 3, né? 3 linhas. Então agora 3 a ordem por dela 2. 3, 1, 3 por 3. 2. Por 2. É. Isso. Só inverteu aqui, ó. Era 2 por 3, a transposta vai ser 3 por 2. Mas quando ele fica divisão, aí? Ou como é que é? Não, assim, não tem nenhum cálculo matemático, entendeu? Só, por enquanto, a gente não está falando nada de cálculo, entendeu? Só estou explicando o que é matriz e os tipos de matriz, só isso. Entendi. Depois que a gente vai ver operações com matriz, mas por enquanto é só o básico mesmo, tá? Mas vocês entenderam aqui então, gente? Então, para calcular a transposta da matriz, basta transformar as linhas em colunas e as colunas em linhas. Beleza? Ok. Então, seguindo. Então, ó, matriz quadrada. Por exemplo, se eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3 e faço a transposta dela, qual vai ser a ordem da transposta? Matriz quadrada de ordem 3 é uma matriz 3 por 3. A transposta vai ter qual ordem? Qual, professor? 3? Não, eu estou dando um exemplo genérico. Ó. Se você certo. pega uma matriz quadrada, tipo essa aqui que eu tô marcando aqui, ó. Ela tem 3 linhas por 3 colunas, certo? Correto. A transposta vai ter qual ordem? 3 por 3 também, não? Também, né? Então, no caso da matriz quadrada, a transposta tem a mesma ordem da original, entendeu? Então é isso. Ó, aí, seguindo aqui. Isso aqui também é bem fácil, né? Igualdade de matriz. Quando é que duas matrizes vão ser iguais? Quando elas tiverem a mesma ordem, né? Logicamente. E os elementos correspondentes foram iguais também. Então, ó, esse primeiro exemplo aqui, ó, você tem aqui uma matriz 2 por 3 e uma matriz 2 por 2. Essas matrizes aqui, elas podem ser iguais? Não compreendi a pergunta. Ó, essas matrizes aqui, ó, essa aqui é a matriz 2 por 3, certo? Sim. 2 por 3, não? 2 por 3, isso. Essa aqui, ó, 2 linhas por 3 colunas. E essa aqui é 2 por 2. Isso. Elas podem ser iguais? Deixa eu ver. 2 por 3 por 2. 2 por 2. O que está escrito aqui no tópico 1? Para que duas matrizes sejam iguais, tem que se considerar dois aspectos. Qual é o primeiro aspecto? O primeiro aspecto. Elas têm que ter a mesma ordem ou tamanho. Então, Essas duas, não. elas têm o mesmo tamanho? Não. Então, Tem não. Então, independente dos elementos que estejam em uma e em outra, você já sabe que elas não são iguais, não podem ser iguais. Beleza? E o outro aspecto é que os elementos correspondentes devem ser iguais. Então, por exemplo, aqui você tem duas matrizes que são 2 por 3. Certo? Para que elas sejam iguais, é necessário que os termos correspondentes também sejam iguais. Então, por exemplo, ó, onde está esse W aqui, ó, tem que ser que número? Teria que ser o 7. Teria que ser o 7. O X aqui teria que ser qual? Menos 4. O Y. 5. E o T? O T? 0. 0. Então, se o W for igual a 7, X igual a menos 4, Y igual a 5 e T igual a 0, e elas têm a mesma ordem, né? Então, essas matrizes vão ser iguais. Beleza? Os outros não precisa nem comparar, né? Ó.
O -2 e o -2 estão iguais aqui. 1 com 1 também está igual. Ok, gente? Seguindo, então. Gente, habla. Não, ninguém fala nada, não. Não, professor, desde a hora que eu cheguei aqui, o Arthur não deu um pio aí. Ó. Arthur hoje tá A Sunlight só abriu o microfone agora porque eu falei. Uai, eu não tava querendo falar, Lone. Não tinha nada pra falar. A gente tá concentrado, Lone. Relaxa. Mas quando eu perguntar, vocês podem falar, gente. Não tem problema, não. O Lone Clay é o porta-voz, né? Deixa ele responder pela gente. Vou Tá bom. começar a fazer pergunta, então, individual. Eita, poxa, eu ia sair. Valendo ponto. Não, brincadeira. Ó, então, ó, exemplos. Encontre os elementos das matrizes abaixo. Então, ó, letra A. Matriz A e J, 2 por 3, tá o quê? A e J é igual a 2i mais 3j. Agora isso aqui tem que prestar um pouco mais de atenção. Quer ver, ó? Aqui agora já começa a dar uma pequena dificultada aqui. Onde os alunos começam a ter dúvidas é nessa parte agora. Então, ó, eu tenho uma matriz A e J. Lembrando que sempre o I é a linha e J a coluna, tá? Uma matriz 2 por 3. Uma matriz onde A e J é igual a 2i mais 3j. Onde A e J... mas tá difícil aqui. A e J... Próximo aula eu vou dar no tablet mesmo, que fica melhor. 2i mais 3j. Nossa Senhora. Ó, então, como é que eu escrevo essa matriz? Lembra que eu falei que I é a linha e J a coluna? J a coluna. Né? Então, olha só, a matriz, ela vai ter esse formato aqui, ó. Primeiro termo é o A11, né? Linha 1, coluna 1. Segundo termo, o A12, linha 1, coluna 2. Terceiro termo, o A13, linha 1, coluna 3. Aí vamos para a segunda linha. Tem o A21, né? A21, linha 2, coluna 1. Tem o A22, que é linha 2, coluna 2. E tem o A23, que é linha 2, coluna 3. É uma matriz 2 por 3, gente? Aí é 3 por 3, não? Mas não tem duas linhas só? É 2 por 3, isso aí, verdade. Isso, né? E todas elas representadas aqui, ó. Sempre o primeiro é representar a linha que ele está e o segundo a coluna, certo? Agora vamos ver quem são esses elementos. Por exemplo, quem é o A11? Agora vocês têm uma formulazinha aqui para achar cada um deles, ó. Que é essa aqui, ó, 2i mais 3j. Então, quem é o A11? O A11... Nossa Senhora, gente. O A11 é... Vamos lá, usando a fórmula. 2i. Quem é o i aqui no caso? Quem está fazendo o papel do i? 2i? Ó, quem é o i aqui? O i é a linha e o j a coluna. O primeiro número aqui é quanto? Aqui, ó. É o 11? É o 11, é? Não, o primeiro número só. 1. 1. Então, o i é 1 nesse caso, né? Então, vai ser 2 vezes o 1 mais... Ó, aí 3j. Quem é o j? Qual é a coluna que esse termo tá? 1 também, certo? É assim, eu entendi, mas não compreendi porque tá bem apagado para mim aqui.
Essa sua marcação. Tipo essa marcação sua aí. Ah, tá. Deixa eu, De ir tá, pra J, entendeu? tá, deixa eu apagar aqui e fazer de novo, então. É 1 aqui, ó. 1, 1. Entendeu? Então, o primeiro número é 1, o segundo é 1 também, certo? Correto. Então, na fórmula aqui, ó, a fórmula eu vou botar aqui de novo. É 2i, duas vezes o i, mais 3. Esse meu 3 está parecendo um z, né? 3j. Certo? Então, vocês vão aplicar essa fórmula para todos os elementos. Então, neste caso aqui, ó, que eu estou querendo obter o termo A11, eu vou substituir o i por 1 e o j também por 1. Beleza? Entendeu agora? Compreendi. Aí vamos fazer os cálculos aqui agora. Ó. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 2 mais 3 dá quanto? Professor, isso aí eu vou deixar a Dália responder. É a Dália. Será que a Dália sabe? Quanto que é 2 mais 3, Dália? Uai, 5? Aí. Então, esse primeiro termo aqui da matriz é o 5. Entendeu? A gente vai fazer isso com os outros 5 números, ó. Com os outros 5 elementos. Ele só conseguiu até agora o primeiro. Vamos agora para esse segundo elemento aqui, ó. O A12. São A, professor, parece um Q pra mim. Esse A aqui. É. Mas Não precisa pagar, não. Agora que você falou que é um A, ele é um A. Não, aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Que é para não ter dúvida. Ah, Ó. O A12 agora, eu vou substituir o I por quem? por um. Por 1 também, que nem no anterior, só que o J é quanto? O J também é um, né? Olha aqui, o J aqui. Ah, o J é 2. Agora é 2, né? Porque eu estou na segunda isso. coluna, ó. Eu estou obtendo esse termo Verdade. aqui. Quanto é que vai dar essa conta aqui, Sanlai? 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Sunlight. Sanlai foi no banheiro. Ah, professor, então com certeza o Arthur vai saber essa resposta aí na ponta da língua. O Arthur acho que não tá nem aí. Tá aí, Arthur? Quanto, gente? Fala de novo que cortou pra mim. Aqui, ó. 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Dá quanto isso aqui? Pera, 2 vezes 1 mais 2 vezes 1? Não. 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Vamos lá, vamos por partes. 2 vezes 1. 2, 3 vezes 2. 6. 2 mais 6. Foi mal, mas a Maria tava fazendo barulho aqui, é 8. Ah, 8. tá. Maria me chamou bem na hora. Sei como é que é. Então, ó. O segundo termo é 8. Deu para entender a lógica? Deu sim. Esse Acho que outro deu, aqui, né? o A13 aqui, ó. Fazer o A que o Lone Clay gosta. 13. O I continua sendo 1, né? Que é o primeiro número. Eita, 1 grande. 2 vezes 1. E o J agora é 3. Então, 3 vezes 3, né? Ó, esse 2 e esse 3 aqui, ó, eles estão fixos, tá? Porque são esses mesmos aqui da fórmula. Ó. Então, esses aqui não mudam. Só vai alterar o I e o J. Que nesse caso agora, ó, é 1 e 3. Então, agora ficou 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 9 somado com 2, 11. 11. Pronto. Agora, falta os 3 da segunda linha. O A21, depois o A22 e o A23. Então, o A21 vai ser 2 vezes. Agora a linha mudou, né? Agora são os elementos da segunda linha. Então, aqui vai ser 2 mais 3 vezes o J. Aí, esse aqui, o J é 1, né? Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3,
7. 7. 7, Então, o primeiro termo aqui da segunda linha é 7. O segundo termo, a linha continua sendo 2. E a coluna virou 2 também. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 mais 6, 10. Por fim, o elemento A, 23, o último. 2 vezes a linha, que é 2 também, mais 3 vezes a coluna, que é 3. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3, 9. 4 mais 9, 13. E aí, pronto. Então essa é a matriz que ele queria. 5, 8, 11 na primeira linha, 7, 10, 13 na segunda linha. Ok? Então a resposta dessa letra A é a que foi dada lá, né? 5, 8, como é que era mesmo? 5, 8, 11 e 7, 10, 13. E essa segunda? Uma matriz 3 por 3, tal que A e J agora vão ter condições. Vai ser 0 o elemento se o I for igual a J, ou seja, se a posição da linha for igual à posição da coluna. 2I mais J se o I for maior que J, ou seja, se a linha dele, a posição da linha for maior que a posição da coluna. E o J se o I for menor que J. Então, vamos lá. Vou fazer aqui num quadro novo aqui. Então, A e J. Complicou. Aí pegou no meu pé aqui sem morder. Essa aqui já deu uma complicadinha, né? Mas é fácil, quer ver? Ó? A e J 3 por 3, onde o A e J é igual a 0 se o I for igual a J. 2I mais J se o I for menor ou maior? Agora não lembro. Maior. Se o I for maior que J. E J se o I for menor do que J. Ó, primeiramente, vamos ver como é que vai ficar a cara dessa matriz. Ó, ela é 3 por 3, certo? Então ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Primeira linha vai ser A11, A12 e A13. Acabou a primeira linha, né? Já foram as 3 colunas também, né? Segunda linha, A21, A22 e A23. Acabou a segunda linha. E a terceira linha, A31, A32 e A33. Certo? É uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Todos concordam? Sim. Vamos lá, então. Agora vamos obter cada um deles, cada um dos 9. O A11. O A11 se encaixa em qual desses casos aqui? Primeiro, segundo ou terceiro caso? I igual a J, I maior que J ou I menor que J? O primeiro número é igual ao segundo, o primeiro número maior que o segundo ou o primeiro número menor que o segundo? Ele é igual. Igual, né? A11, né? É A11? Isso, esse aqui, ó. Correto. É igual, não é? Correto. Então, se o I é igual a J, esse termo vai ser quanto? 0. 0. Então, A11 é 0. Acabou. O primeiro termo da matriz é 0. O segundo termo da matriz, ó, é o A12. O primeiro é o que em relação ao segundo? Igual, maior ou menor? Menor. Menor. Então vai estar aqui no terceiro caso. Ó. Então,
Se é menor, a gente vai botar o J. Quem é o J aqui? 2. 2. Então, o A12 é 2. Entendeu? O A13. Continua sendo menor, né? Correto. Então, Seu 3. repete o J. É um 3 muito estranho, mas é um 3. O A... Ah, não, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar na frente. Depois não confunde. Então, A11 deu 0, A12 deu 2 e o A13 deu 3. Deu 3. O A21. O A21, o primeiro é o que em relação ao segundo? O primeiro número. Maior do que o segundo. Primeiro é maior do que o segundo. Isso. Aí vai entrar nesse segundo caso aqui, ó. Quando isso acontece, aí tem que resolver uma continha aqui, ó. Multiplicar a linha por 2 e somar com a coluna. Então vai ser 2 vezes 2 mais 1. Que dá quanto? 5. 5. Então, o A21 é 5. O A22 vai dar quanto? Eita. São iguais, né? Isso. Vai dar 0? É o 0, não? 0. É? Isso, é o 0. Uhum. Certinho. E o A23? O 23. O primeiro é menor do que o terceiro. O segundo, né? Isso. Vai dar. É 3, né? Isso. Pegou a ideia já. Né? Porque quando o primeiro é menor que o segundo, ó, você só repete a coluna. No caso aqui, 3. E a última linha fica A31 I maior que J. Então, vai ser a continha lá, né? A continha sominha, né? 2 vezes I mais J. Vai dar 7, né? Correto. O A32 também vai ter que fazer a continha, porque o I continua sendo maior que o J. Professor, essa aí a Beatriz parece que tá coçando a língua para resolver. Até que dá, Bia. 2 vezes 3 mais 2. Ah, tá bom, viu? Tá bom, burra do jeito que eu sou. Que Essa eu burro. deixo pro Dimas. Dimas ainda tá no trânsito ainda. Deixo pro Arthur, pra Sam, que é representante, eu nem sabia. Acho que a representante é a Dália, né? Acho que a Sam lá é a... Isso, são lá e dali. Então vai, Dália, representa. 2 vezes 3 mais 2. 2 vezes 3, 6, 7, 8. Mas Certinho. E o último, A33, como I igual a J, então dá 0. Então vamos montar agora a nossa matrix. O A11 é 0, o A12 é 2, o A13 é 3. Aí aqui agora, segunda linha, o A21, 5, o A22 é 0 e o A23 é 3 também. E a terceira linha, o A11, o A11 não, desculpa, o A31, né? 31 é 7, o A32 é 8 e o A33 é 0. Então tá aí, ó. Então aquela coisa confusa virou isso aqui. Beleza, gente? Alguma dúvida aí? Aquela coisa confusa virou mais confusa. Não, aqui ó, ficou bonitinho. concordo, ficou bem confuso. Não, era confuso, ó. Aí a gente E ficou mais confuso ainda, professor. porque esse tipo de questão aqui
quando envolve os casos, né, aí dá uma confundida mesmo, mas E em questão aqui, esse final aqui de. Aí a gente teria que colocar 3 colunas e 3 linhas? Três sim, por três? sim, porque aqui tá falando, ó, Ah, aqui no exercício tá falando, ó, uma matriz 3 por 3, tá vendo? então ali a gente só encontrava, porque aí já É, tá dizendo que é 3 por 3, né? que nem a outra falava aqui, ó, uma matriz 2 por 3, tal que a IJ é igual a 2I mais 3J. Aí a gente fez os cálculos lá e achou a matriz, né? Aqui, ó. A gente fez aqui no quadro anterior, ó. Deu essa matriz aqui, ó, 5, 8, 11, 7, 10, 13. Né? Uma matriz com 2 linhas por 3 colunas. Esse outro caso aqui era uma matriz 3 por 3, ó, 3 linhas por 3 colunas. Só que aqui o que dificultou é que ele, dependendo da posição que ele estiver, ele vai ter uma forma diferente de ser calculada. Então, por exemplo, se na posição que ele tiver a linha for igual à coluna, o resultado vai ser 0. Se na posição que ele tiver a linha for maior que a coluna, aí tem que resolver essa formulazinha aqui. E se a linha for menor que a coluna, só repete a linha que ele está. É isso. Então, essa foi a dificuldade aqui no caso, né? Porque as continhas foram tranquilas, né? Por enquanto. Ó, o Darley aí. Chegou o Darley. Então vamos lá. Seguindo. Isso aqui é tranquilo, ó. Isso aqui não precisa nem de fazer conta, não. Quer dizer, precisa, mas é continha demais só. Um conglomerado composto por 5 lojas, numeradas de 1 a 5. Então, se é de 1 a 5, a gente já imagina o quê? Que a numeração das lojas vai ser... Tem alguém com o áudio aberto aí, gente? Quem é? É o Darley. Fecha o microfone aí, Darley. Ah, não, ele já fechou já. Olha. Ó, um conglomerado é composto por 5 lojas, numeradas de 1 a 5. Então, ó, a gente já consegue concluir que essa numeração das lojas vai ser as linhas ou as colunas? Por que tem 5 aí? Tem essa matriz tem 5 linhas ou tem 5 colunas? 5 linhas Isso. Então, ó, e 4 colunas. as horizontais, então, vão ser os tipos de loja, entendeu? Loja 1, loja 2, loja 3, loja 4 e loja 5. Apresenta o faturamento em dólares de cada loja nos 4 primeiros dias de janeiro. Então, ó, vai ser as lojas, né? Pelos 4 dias, né? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Cada elemento AIJ dessa matriz é o faturamento da loja aí no dia J. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o faturamento da loja 3 no dia 2? Ó, loja 3. Eu tô com preguiça de copiar esses números no Peraí. quadro. Deixa eu me atentar a alguma coisa aqui. A loja 1 seria a coluna ou a linha? Linha 1. Linha, né? Não são 5 linhas? Isso. Então quer dizer que são as linhas que são as lojas. Isso. E a coluna seria os dias. Os dias, isso. Dia 1, dia Ah, 2, dia 3, ok. dia 4. Aí qual foi o faturamento da loja 3 no dia 2? Dos 2.800. Isso, ó. Aqui, né? Deixa eu tirar desse modo de apresentação. Peraí. Deixa eu tirar do modo de apresentação. Como é que eu saio desse modo? ESC, né? E aí eu acho que eu consigo marcar. Isso, ó, ficou melhor. Então, ó. Terceira linha por segunda coluna. Ó. Então vai ser esse elemento aqui. 2.800, certo? Então a resposta da letra A é 2.800. Beleza. Qual foi o faturamento de todas as lojas no dia 3? Como é que eu faço para descobrir isso? Vai ter de somar, não? Somar esses aqui, né? Ué, marcou foi tudo. Esse
Esse. Ah. Não vai A dar pra terceira matar, linha, tinha que somar a terceira linha. não. Então vai ser 3010, 2010, mais 2800, 2800, mais 2700, mais 3,50. 3.050. Opa, foi mal. 3050. O Darley sabe de cabeça, né, Darley? Sabe. Não sei se ele deve saber. Se ele não souber, com certeza o Samai sabe. Sei nada, professor. Ó, eu vou fazer de cabeça aqui, gente. 3010, mais 2.800, mais 2.700, mais 3.050. 3.050, ó. Então, de cabeça aqui, gente, deu 11.560. Então, no dia 3, essas 5 lojas. E não, ó, o Lonely Clay. Erramos. No dia 3, qual foi o faturamento das 5 lojas? Esse cálculo que a gente fez aqui foi o faturamento da loja 3 nos 4 dias. Verdade. Então, eu errei de propósito aqui para ver se você estava prestando atenção. Mas Isso mesmo. Pra você ver, né? A gente tinha combinado, mas ninguém prestou atenção nisso. Não, a gente combinou, é verdade. O pessoal ficou caladinho aí, ó. Então, essa aqui, na verdade, ó. Terceiro dia, as 5 lojas. Então, vão ser 5 números que a gente vai somar. Ó. Seria 1.800, 1.740, 2.700, 2.300 e 2.040. Isso, então vamos lá. Você viu que o Arthur nem prestou atenção nisso, né? Pois é. Arthur dormiu. Ó. Então, ó, 1.800, vou fazer direto aqui. Mais 1.740, mais 2.700, mais 2.300, mais 2.040, 10.580. 10.580. Faturamento no dia 3 de todas as lojas. Agora é o cálculo que a gente fez anteriormente, né? Só que da loja 1. Qual foi o faturamento da loja 1 nos 4 dias? Agora a gente vem aqui, né? Primeira linha. Soma aqui 1950, com 2030, com 1800, com 1950. Então vamos lá. 1950, mais 2030, mais 1800, mais 1950. 7.730. Aí, então. Então, respondido aí as 3 perguntas. Certo, gente? Dúvidas? Beatriz, Thiago, Darley. Nenhuma. Tranquilo? Professor, a Beatriz não tem nenhuma dúvida, não. Ela vai saber responder a próxima, viu? Então vamos lá. Vamos ver a próxima. Ô, Rony Clay, não começa não. Hoje eu não tô no bom dia, hoje eu não vendi muito bem, hoje eu não tô no bom dia. E deu tênis aí, velho? Falou que tava bem? Ô, gente, eu tô vendendo tênis, só fazer uma Professor, propaganda se assim, ela é pouquinho. vendedora, ela com certeza ela vai saber essas perguntas aqui, né? Porque. Não, era outra, né? Agora já Isso, foi. aqui, ó. Isso. Agora já foi. Agora não, Rony Clay, para, por favor, velho. Vamos lá, ó. Então responde aqui para mim, ó. Não é de cálculo, Bia. Toda matriz de identidade é necessariamente quadrada? Verdadeiro ou falso? Ai, professor, peraí, toda matriz é falso, não é? Verdadeiro. É verdadeiro, ó. Olha lá, ó, quando a gente está falando dos tipos de matriz aqui, ó, quer ver, ó? Ó, matriz de identidade, matriz quadrada, ó. Primeira coisa que fala já que toda matriz de identidade é uma matriz o quê? Quadrada. Então, essa aqui é verdadeira. Toda matriz de identidade é necessariamente quadrada. Toda matriz nula é necessariamente quadrada? Vamos ver o que é uma matriz nula. Ó. Matriz nula é uma matriz onde todos os seus elementos são iguais a zero.
Só fala isso. Fala se ela é quadrada ou não? Não. 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 Então essa é falsa. Toda matriz nula é necessariamente quadrada? Não, ela pode ser quadrada, mas não é uma obrigação, né? Ela tem que ter todos os termos iguais a zero, todos os elementos iguais a zero, mas não precisa ser ter o mesmo número de linhas e colunas. Ah, tá. Isso aqui já é um pouco mais complexo, ó. A transposta de uma matriz é igual à própria matriz? Quer ver, ó? Isso aqui eu vou até fazer aqui um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou desenhar uma matriz qualquer aqui, ó. 1, 2, 1, 0, 0, 4. Tá. Digamos que essa seja a matriz A. Quem vai ser a matriz transposta? Essa aqui tu chegou a ver, né, Lone Clay? É só Sim. inverter linha por coluna, certo? Inverter a linha por coluna? Ó, por exemplo, essa aqui, ó, essa primeira linha, 1, 2, 1, vai virar o que aqui na transposta? Ah, seria 1, 2, 1. 1, 2, 1, só que É, coluna, invertido, né? Isso. Isso. Entendeu? É 004. E a segunda linha vai ser 004. Oh, desculpa, a segunda coluna vai ser 004. Beleza, então a transposta é isso. Agora, se a gente pegar essa matriz transposta e fizer a transposta dela, ó. Então, matriz transposta. Eu vou colocar até um parênteses aqui, ó. Aplicar de novo a propriedade da transposta. Ela vai voltar a ser a original? Acho que sim. Sim, né? 1, 2, 1 e 004. Isso. Porque começa de cima para baixo? Começa da primeira aqui, ó. Primeira Isso. Uhum. e segunda. 1, 2, 1 a primeira linha e 004 a segunda linha. Então, voltou a ser a matriz A. Então, é exatamente o que está dizendo aqui, ó. A transposta da transposta é igual à própria matriz A. Qualquer que seja a matriz A. Verdade, né? A gente acabou de ver. É verdade. A gente fez para uma matriz específica, mas para todas vai servir. A transposta de uma matriz é sempre diferente da matriz original? Ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, aqui. Já vai mostrar o contrário, ó. Por exemplo, a matriz identidade. 1, 0, 0, 1. Se você fizer a transposta dela, vai alterar alguma coisa? Então, essa é a matriz A. Vamos usar outra letra aqui, vamos usar a letra B. Para não ficar sempre usando A. Ó, essa é a matriz B. Então, a B transposta vai ser quem? Ó, a primeira linha vai virar coluna. Isso, 1, 0. 1, 0. E a segunda linha 0, 1. vai virar coluna. Alterou alguma coisa? Não. Deu a mesma coisa, né? Então, nesse caso aqui, ó, a matriz B é igual à sua transposta. Então, esse é um caso, ó, que mostra que isso aqui não é sempre verdade. Ó. Aqui está falando que a matriz transposta é sempre diferente da matriz original. Qualquer que seja a matriz A. Esse qualquer que seja aqui, ó, invalida a afirmação, né? Então, essa é falsa. Em alguns casos, a transposta vai ser igual à matriz original. E a última, se a matriz A é do tipo 2 por 3, então a transposta vai ser do tipo 3 por 2? E aí? Se a matriz A é do tipo 2 por 3, então necessariamente a transposta vai ser do tipo 3 por 2? A gente até fez um exemplo aqui. Isso. Como assim? Transporta? Ó, a gente fez aqui, quer ver? Uhum. Ó, matriz A 2 por 3, a transposta virou o quê? 3 por 2. 3 por 2. Então, afirmação Brincadeira.
verdadeira. Verdadeira. Então, é isso, galera. Chegamos ao fim, então. Então, essa é só a primeira aula, tá? Sobre matriz. Misericórdia, professor, já tô até suado aqui. Uai, Esse dia sério? de coisa. Sério, meu Deus. Então, gente, aí o que eu vou fazer, ó? Já tem lá na... Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Lá no NEAD já tem a lista, tá? A primeira lista. Aqui, ó, lista de exercícios, ó. Já tá aqui, ó, lista 1. Tá vendo? Padre Nostro. Já tá aqui, ó. Só 15 questões, coisa básica. Então, essas 5 primeiras questões aqui da lista, ó, já dá para resolver com a aula de hoje, tá bom? Aí, vocês têm um prazo para me entregar essa lista, que é até o dia 20... Deixa eu ver aqui no coisa aqui. Até mês que vem, acho que é uma segunda-feira. Agora eu esqueci se é dia 21 ou dia 28. Depois eu vou olhar aqui. Mas é um prazo bom, tá? Não precisa correr muito, não. Cadê onde é que tá a lista? Tá aqui. Tá bom? Aí, ó, já dá para vocês irem fazendo essas 5 primeiras. Aí, a segunda parte, ó, operações com matriz, vai ser o tema da nossa próxima aula, segunda que vem. A gente vai aprender a somar, subtrair, multiplicar matrizes. E depois, na outra aula, determinante de uma matriz. Então, dá para fazer até as 5 já, tá bom? Mas aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Beleza? Tem uma parte aqui de avisos, ó. Vocês podem usar aqui também. Na verdade, eu vou criar um fórum aqui de dúvidas, tá? E aí fica mais fácil. Ok. Tá aparecendo dia 21/6, segunda-feira. Ah, onde é que tá isso? Tá no... Calma aí. Tá tipo num avisinho aqui. Isso é porque Onde não tá... fica a opção abrir o arquivo da gente. Ah, Algo assim, pra eu vocês explicar aparece então, direitinho. né? Aparece aqui a lista, aparece lista 1, aí quando a gente abre, aí tem um avisozinho e a lista, né? Pra Aí mim... a data de entrega, um ponto, né? Uhum. Ah, então aparece pra vocês, né? Dá pra eu alterar aqui, visão do aluno. Ó, dá pra eu mudar aqui, ó, pra eu ter a visão do estudante. Mesmo assim não tá aparecendo aqui pra mim. Deixa eu atualizar a página pra ver se é isso. Pode ser que seja isso. Ah, não, tá sem a descrição aqui. Ah, mas se tá aparecendo aí pra você, então deve estar aparecendo pros outros também. Olha a carinha de vocês aqui, bonitinho. Então, mas beleza, gente, é isso. Então, próxima aula a gente continua aí, tá bom? Então a gente Beleza. fica para as 8 então. Aí a gente sempre faz às 8 horas. Aí o dia que o Thiago for entrar, o professor Thiago no caso, né? Aí eu altero aí para mais tarde, se precisar, né? Aí vamos deixar mantido então 8 horas, toda segunda, tá bom? Às 8, né? Isso. E o questionário, tá, pessoal? Até amanhã, tá? Eu estendi o prazo até amanhã. Questionário aqui, ó. Questionário 1. Atividade de revisão, até amanhã. Ó, dia 25 de maio, tá bom? Aí vale meio ponto, tá, gente? Não deixe de fazer, não. E vocês têm várias chances, entendeu? Não precisa só, fiz e acabou. Não, pode tentar de novo. Tá nos questionários aqui, ó. Tá nessa aba, questionário. Aí tem um aqui que o próprio Moodle, dá pra fazer pelo próprio Moodle, entendeu? Você entra aqui, ó. Tem as perguntinhas aqui, só responder é de marcar uma opção. Tá. Tá. Você não tá compartilhando a tela, não, professor. A gente já fez, amiga. Ah, eu não tô compartilhando mais a tela. Tá, não. Nossa. Ah, mas vocês viram lá, né? Eu tô mexendo aqui, ó, porque eu já tinha parado de apresentar, até esqueci. Mas... Eu tava pensando que é outra coisa. Não. É você, o Lone Clay e o Arthur já fizeram.
Até agora, né? Aí o Eu restante... também fiz, professor. Uai, aqui não aparece não. Quer ver? Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês de novo. Você fez e mandou? Você deu todo aquele espaço de enviar para ele? Foi. Eu tô apanhando muito para entender essa plataforma. Eu não tô não tô tendo tanta facilidade para mexer nela, não. Aqui dá, olha, ó, tô compartilhando agora, né? Uhum. Ó, aqui na tela, você tem aqui atividade de revisão, ó, dentro de questionário, tá vendo? Tô. Questionário, você clica aqui, ó, atividade de revisão. Aí você clica, ó, aqui tá falando, este questionário será aberto em sábado, 15 de maio, e será fechado em terça, no caso amanhã, né, dia 25 de maio, 23h59. Aí eu já tinha clicado aqui para fazer, né? Então aqui, ó, continuar a última tentativa. Aí você clica aqui, aí você responde, ó. Se 3x menos 3, deixa eu aumentar aqui a tela. Se 3x menos 3 mais x igual a 5, então x é igual a. Aí você vai resolver. Ah, deu 4, aí você marca, entendeu? Aí você tem que ir aqui, ó. Aí depois que você terminar, você finaliza lá embaixo. Opa, tem um botão sem querer. Depois que você terminar, você clica aqui, ó, finalizar tentativa. Entendeu? Deve ser que você fez e não finalizou. Creio eu. Além de finalizar, você ainda tem que confirmar, eu acho que mais 2 vezes. No celular aparece 2 vezes para confirmar. É? Isso. Finaliza, aí depois pede para confirmar. É tipo assim, você tem certeza? Aí mas depois você fala assim, eu tenho, aí vai, tu tem certeza mesmo? Tipo isso, né? Rapaz, tu já vai entregar isso agora, né? É o que falta, né? Falar, né? Eu acho que o meu apareceu assim, tipo, umas 2 opções só de finalizar e pronto. Mas o que eu fiz, eu fiz. Agora vou ter que fazer de novo. Faz lá de novo. São infinitas vezes que você pode fazer, entendeu? Eu não limitei, não. Dá pra eu limitar aqui, mas não limitei, não. Beleza? Tá. Uhum. O que tenta até acertar, né? Ué. Isso aqui é. Vai tentando, vai. Ah, não deu erro. Gente, vai ter alguma aula depois dessa? Não. Chorona. Ó, o Arthur, tá vendo? Vixe, Vou até aí, interromper, professor. vou até interromper a gravação aqui que o Arthur. Arthur, você